da introdução da constelação familiar, que é uma maneira que a gente tem de sintonizar a nossa energia a serviço da vida, né? Então, todos vocês são muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma novidade para mim também. E agradeço de coração a presença e o carinho de cada um. Vou começar com essa frase que eu acho linda, né? O Bert diz que só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito que tem futuro. E nós estamos aqui por isso, né? Porque precisamos aprender, porque precisamos crescer, porque sabemos que não somos perfeitos, né? Eu quero cliente. Eu quero gente que me ajude a construir um mundo melhor. E como que a gente constrói um mundo melhor? Primeiro, sabendo aonde a gente precisa se curar. Porque uma pessoa curada, ela não fere as outras pessoas, né? Então, eu não sei se vocês viram, depois eu posso compartilhar o texto com vocês, e vocês podem usar esse texto, cada um aí na sua área, cada um na sua profissão, porque a gente precisa de outras pessoas, né? Eu não quero clientes, eu quero unir pessoas dispostas a construir um mundo melhor. É isso mesmo que você leu, eu não quero clientes, não quero ficar respondendo o dia todo o valor de uma constelação. Eu não vendo soluções mágicas e misteriosas. Eu quero pessoas dispostas a construir um mundo melhor. Quero pessoas que se curam para promover a cura. Quero pessoas que se cuidam para aprender a cuidar do outro. Quero pessoas que se deem a mão em busca do bem maior de todos nós. Quero pessoas que desejam aprender a olhar com amorosidade para a sua própria história e, assim, olhar com amorosidade para a história do outro. Eu sou uma apaixonada pela vida e estou consciente e desperta do meu papel e de tudo que eu posso oferecer. E eu vou reunindo gente pelo caminho, eu sinto que essa é a minha missão. Alguns permanecem, outros recebem e vão florir em outros lugares. Alguns ficam muito, para outros um pouquinho só é suficiente. Eu quero o seu coração, a sua alma, a sua entrega. Eu quero que você volte a confiar em Deus, na vida, nas pessoas, mas principalmente em você mesma. Vem comigo, porque o caminho se faz quando começamos a andar. E é assim que tem acontecido, né? As pessoas têm surgido na minha vida e me proporcionado esse amor gigante e essa vontade de fazer diferente, de fazer um mundo melhor. Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou educadora sistêmica, sou formada em História. Eu trabalhei como historiadora de famílias e ainda tenho alguns projetos nessa área. Eu sou autora de 5 livros infantis sistêmicos. Eu também tenho uma editora, que é a Conectar Sistêmico, né, que auxilia outras pessoas que desejam colocar suas obras, seus livros aí, acessível, né, a todos nós. Sou terapeuta integrativa de barra de artes, Theta Healing, Reiki e radiestesia. Eu entendo que Deus me colocou primeiro nesse lugar para eu tocar o corpo, para chegar nesse momento de tocar a alma. Então, o meu trabalho com corporal, e algumas daqui já experimentaram, né, Cida, por exemplo, ele é lindo, é uma delícia e ele é forte. Mas hoje eu ocupo muito mais o meu tempo com a constelação familiar. Então, eu possuo 3 formações em constelação familiar, sendo 2 presenciais e 1 internacional. E sou uma apaixonada pela vida e pela espiritualidade. Mas, independente de tudo isso, nada disso faria efeito ou seria importante se eu não fosse igualzinha a vocês. Se eu não pudesse olhar para vocês com muito amor. E se no meu lugar não tivesse lugar para vocês também, né? Então, independente disso tudo, eu sou uma pessoa que vive, que sofre, que aprende, que erra, que acerta. E é por isso mesmo que eu posso dividir esse conhecimento com vocês, porque eu experimentei grande parte deles na prática. Mas o que é a constelação familiar? Olha, não é teoria, não é abordagem, é uma postura de vida. E lá na frente nós vamos falar até mais um pouquinho, né? Porque há quem ache que é até místico, né? Religioso, e não é. A constelação familiar são os conhecimentos aplicados à vida. E hoje nós já temos esse conhecimento aplicado na saúde, na educação e no direito.
depois a gente pode aprofundar aí um pouquinho, né? Eu fico mais na educação, por ser professora, né? Então, trabalho com pedagogia sistêmica, mas já fiz palestras de saúde sistêmica para aplicar isso dentro ali dos hospitais, por exemplo, e no direito ela é usada também para mediação de conflitos. Mas, Ana, faz constelação dentro da sala de aula, dentro da escola? Não, de jeito nenhum. A constelação familiar, ela é um atendimento individual ou em grupo. Quando a gente vai para as instituições, a gente não faz constelação, a gente aplica o conhecimento. Eu até compartilhei um post, né, falando sobre isso, que fazer a constelação é maravilhoso, mas se você aprender e aplicar na vida, é o mesmo efeito, tá? Então, 7 coisas que você precisa saber, então, assim, de primeiro, sobre constelação. Muitas pessoas acham que é uma terapia cara. Ao contrário, não é caro, ela é rápida e eficaz, porque quando você faz a constelação original, Bert Hellinger, ela é uma sessão só e ela desembola a sua vida, ela transforma a sua vida. Infelizmente, como em todas as áreas, tem pessoas que oferecem de tudo, que mudam tudo e criam pacotes e fazem sessão. É uma das coisas que eu não faço. E, inclusive, assim, gera muito desconforto para mim. A pessoa vem e fala que já constelou muitas vezes e que tem pouco tempo que constelou. Eu não entro nesse campo. Eu sei o valor disso, eu sei a importância disso. Eu não vou colocar minha saúde em risco e nem a saúde da outra pessoa, né? Mesmo porque nem adianta mais. É uma informação em cima da outra, embola tudo, ela já não faz mais nada com aquilo. Não é mágica nem misticismo, e ali na frente eu vou explicar. Não está ligada a nenhuma religião também. Inclusive, essa semana encontrei uma consteladora evangélica, achei lindo o jeito dela abordar e falar, né, para as pessoas que chegam até ela e que têm esse viés da religião. Precisa haver uma abertura interna para a cura, não adianta só a gente falar, e às vezes a gente fala 1000 vezes e a pessoa não ainda tem disponibilidade para entender aquilo. Não começa e nem termina na sessão, isso vai ressoando, ressoando. Às vezes passa 6 meses, 1 ano, você ainda está ressoando aquilo que você ouviu lá atrás, de tão transformador que aquilo foi, né? É lógico que a solução não está na mão do constelador, mas um bom profissional faz toda a diferença. Cada dia que passa, eu fico mais preocupada com as pessoas que chegam dizendo que constelaram e totalmente sem rumo, sem entender até o que aconteceu. Recentemente, uma pessoa da minha família, e geralmente a gente não constela, né, pessoas da família, não é nem porque não pode constelar, mas é porque geralmente as pessoas da nossa família, a gente conhece a história, né? E aí, se eu vou lá e falo, olha, é isso, isso e isso, e eu conheço a história da pessoa, a pessoa fala assim, ela está falando isso porque ela já conhece a minha história, né? É diferente de uma pessoa de outro lugar, uma pessoa que não te conhece, falar a mesma coisa. Então, geralmente, é por isso que a gente constela. É o santo de casa, né? Que não faz milagre. Mas uma pessoa da minha família falando que constelou, e quando eu fiz uma pergunta básica, como terminou sua constelação? Qual foi a solução? Ela não sabia. Então, a gente percebe aí que não fez o efeito, né, que precisava fazer. Embora, às vezes, mesmo sem entender, aquilo funcione de alguma forma. Pessoas que estão muito no lugar de vítima e curiosos, pessoas que só vão por curiosidade, também não se beneficiam da sessão. Eu já vi constelação, assim, não sair do lugar, que a pessoa estava ali só de curiosidade. Então, não adianta, não funciona. E outra coisa que está sendo novidade para todo mundo, mas para mim é uma coisa assim, óbvia. Não existe constelação por tema. A nossa vida não é fragmentada. Ah, eu constelei minha mãe, agora eu vou constelar meu pai, agora eu tenho que constelar minha profissão. Não existe uma única constelação. Você enxerga o campo, entende ali o que está acontecendo, e talvez essas terminologias sejam diferentes para vocês agora, né? Mas vocês vão entender ali na frente. Você desembola tudo. Então, não existe. É só mais uma maneira de vender. Mas, Ana, quando a gente vai fazer constelação, não pergunta, assim, qual que é o assunto?
a gente pergunta o assunto primeiro para entender se aquele assunto realmente merece uma constelação, né? Tipo, Ana, meu dedão do pé dói. Cara, vamos procurar um outro tratamento, não vai ser a constelação. Mas se é uma dor repetitiva, já é um trem que a gente traz, né? Minha avó ficou viúva, minha mãe ficou viúva e agora eu estou viúva. Se é um trem repetitivo, um trem causador, aí merece a atenção de uma constelação, tá? É só por esse motivo. Inclusive, às vezes as pessoas chegam, né? Ana, não estou feliz no meu trabalho. Beleza, tudo bem, vamos abrir a constelação. Não significa que vai aparecer isso. Às vezes a infelicidade no trabalho está ligada a alguma coisa que aconteceu lá na infância. Então a gente tem que estar aberto para tudo ali que aquele campo traz. Por isso, o profissional tem que ser adequado também, né? Agora, não constele se você está em luto recente, se você constelou muitas vezes em intervalos pequenos, se não tem uma dor real e se você estiver no meio de uma crise ou sob medicação forte. O Juarez está aqui, ele é psicanalista, e aí eu disse isso a ele, né? Eu trabalho em conjunto com outros psicólogos e psiquiatras, sempre tomando esse cuidado, porque a constelação tem que ser algo que te leva para o mais, que te ajuda. E se você está no meio de uma crise, aquela informação que vai chegar talvez seja muito mais difícil de você superar. Então, esse cuidado a gente também toma. Agora, não deixa de constelar. Não deixa de constelar se sua vida tem estagnado, se você está perdido, se você repete situações doloridas e se você deseja ser útil à vida e não sabe como. Às vezes é só desfazer um nozinho que está ali e, de repente, tudo se abre e se transforma. Qual que é o intervalo entre as constelações? Então, não tem uma resposta fechada. Para cada pessoa, uma pessoa. Tem gente que constela uma vez só e aquilo é suficiente, nunca mais precisa constelar. A minha professora diz que em alguns casos onde a primeira constelação foi muito boa, resolveu grande parte ali, transformou a vida daquela pessoa, mas ainda há algum entrave, a gente pede de 6 meses a 1 ano. Isso a gente sente no campo quando a pessoa volta, sabe? Tem gente que marca no calendário, Ana, já deu 6 meses. Aí eu vou sentir o campo da pessoa, você ainda está ressoando a constelação. Olha, eu fiz uma constelação de uma pessoa que resolveu um problema de herança. Cara, ela resolveu um problema de herança, assim, dificílimo, 60 anos que aquilo estava, aquela situação estava. Com menos de 6 meses, ela queria constelar de novo. Eu falei, você ainda está ressoando a constelação. 1 ano depois, ela queria constelar de novo. Eu falei com ela, é o mesmo assunto? Você já resolveu o problema da herança? Agora você tem que aguardar. Aí ela falou assim, mas agora está na justiça. Eu falei, mas a constelação não vai mudar nada se está na justiça ou não está. Você já entendeu o seu papel dentro da sua família, você já recebeu o que precisava receber, agora o que está na justiça é a justiça que vai resolver. Então, até esse discernimento, a gente tem que ter. Qual que é a diferença, então, do constelador e do psicólogo? Não precisa ser psicólogo para ser constelador. Inclusive, dentro da própria do conselho de psicólogo, há uma divisão. Metade concorda e vê que faz efeito, metade não concorda e não gosta. Porque a constelação é diferente, né? Mas as duas terapias podem andar junto. O que acontece? Com o constelador não tem vínculo. O vínculo você tem com o seu psicólogo, o seu psiquiatra. O constelador você vai lá uma vez e faz. A não ser que você esteja fazendo um curso, a não ser que você participe de uma comunidade para aprender mais, mas não tem vínculo de atendimento e, às vezes, uma solução basta. O psicólogo tem essa preocupação formal, né, em diagnosticar, em conduzir, e o terapeuta está mais atento a só acolher, a propor essa integração entre o corpo e a mente. Então, são duas coisas, assim, totalmente diferentes. E olha, meu carinho e meu respeito a todos os profissionais, porque eu também tenho a minha psicóloga e muitas vezes, né, quando a gente sai de uma constelação, a gente precisa desse acompanhamento até para elaborar aquilo que foi visto e falado. Mas como que surgiu o pensamento sistêmico?
Esse senhorzinho aí simpático é o Bert Hellinger. Ele é um estudioso, ele é um ex-padre, né, um terapeuta alemão. Ele já faleceu aos 92 anos, mas ele deixou esse conhecimento para a gente. Ele tem mais de 100 livros publicados em 36 idiomas, e ele descobriu algo que vai revolucionar, né? Se já não está revolucionando. No Brasil, as constelações chegaram a mais ou menos 20 anos, mas fora do Brasil, ela tem muito mais tempo. O que ele descobriu, né? A partir das suas observações, ele entendeu, e aí eu não vou contar a história inteira, tá? Senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas ele entendeu que existe um campo mórfico onde as memórias das famílias ficam registradas. Essas memórias, elas são transmitidas e elas agem, né, nos seus descendentes como se as coisas ainda estivessem acontecendo nos dias de hoje. Então, durante uma constelação familiar, vocês vão perceber isso aqui hoje, os representantes, quando eles se propõem a entrar no campo dessa pessoa, né, que é o campo morfogenético e campo quântico, né, cada um fala aí de um jeito, eles conseguem, através de sensações físicas, perceber e se movimentar de acordo com aquilo que o campo traz. E aí, ao observar esses movimentos, o facilitador consegue identificar o que está ali por trás daquele problema, né? O que está gerando aquela dor ali naquelas pessoas. E, gente, cada constelação é surpreendente. O estudo do Bert Hellinger, ele é praticamente 3 leis do amor: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. O que a gente faz numa constelação? A gente identifica na sua história qual dessas 3 leis pode estar em desordem. Primeiro, hierarquia, né? Hierarquia todo mundo sabe, né? Isso é um conhecimento antigo e comum para todo mundo, né? Em relação aos meus pais, eu sou menor. Meus pais vieram antes. Em relação ao meu parceiro, eu sou igual. Nós estamos dividindo uma vida, nós somos iguais. Em relação aos meus filhos, eu sou maior. Eu vim primeiro. Em relação aos meus irmãos, eu também sou igual, apesar de existir uma ordem entre o mais velho, o do meio e o mais novo. Tem coisas sobre os irmãos lindíssimas, quem tiver a oportunidade de ficar e depois quiser aprofundar, é uma delícia saber qual o seu lugar, quais são as diferenças entre os filhos mais novos e os mais velhos, é bem legal. Isso aqui parece básico, tá? Mas tem muita gente fora do lugar. Tem gente que fica maior do que os pais, menor do que os filhos, quer dizer, manda nos pais e obedece aos filhos. Tem gente que manda no marido e ocupa o lugar de mãe do marido e não de esposa, né, que é igual. Entre os irmãos, o irmão mais novo que manda na família inteira está fora do lugar. Então, há muitas desordens só nesse primeiro ponto aqui, que é da hierarquia. Hierarquia, e não é só na família, não, tá? Eu estou num trabalho. Eu sou a última a chegar, eu preciso respeitar aquele funcionário que, apesar de estar num cargo inferior ao meu, ele chegou primeiro. Então, a hierarquia funciona assim, tá? Então, vamos supor, entrei numa escola, sou diretora de uma escola, e a funcionária da cantina tem 30 anos que ela está lá, eu preciso ter esse respeito com ela. Não significa que ela vai mandar em mim, não significa que a minha função vai ficar aquém a função dela, mas é o respeito por aquele que veio primeiro. Então, se um dia ela chegar lá na minha sala e falar assim, Ana, esse horário de saída está meio esquisito. Eu não vou falar para ela, você não sabe de nada, quem manda aqui, quem é diretora sou eu. Eu vou observar o que ela está me falando e vou agradecer a intervenção dela. Ela está ali há 30 anos, ela tem muito mais conhecimento ali, né, nessa parte prática, do que quem está chegando agora. Só para dar esse exemplo para vocês. No pertencimento, aí esse é o que mais pega a maioria das pessoas. Todos os membros do sistema familiar possuem o direito de pertencer a ele. Quando um membro é renegado o seu pertencimento, aí acontece uma disfunção no sistema. Quando é que isso acontece? Quando há uma exclusão, quando não se pode falar daquela pessoa, quando a sua memória não é lembrada, quando a pessoa não é convidada para os eventos, por exemplo. Isso acontece com parentes que são muito difíceis,
a gente naturalmente exclui, né? Não quer a presença deles. Com filhos abortados, isso dá tanto problema. Tanto o aborto natural, espontâneo, quanto o aborto provocado. Essas crianças ficam invisíveis no sistema familiar, gerando consequências para aqueles que vêm depois. Filhos de outros casamentos que não são incluídos e não são respeitados, familiares com doença mental, isso acontecia muito antigamente, né? Essas pessoas eram escondidas, ficavam trancadas no cômodo da casa, ou eram internados em hospitais e nunca mais se ouvia falar deles. Familiares com comportamento duvidoso, né? A gente não quer falar que na nossa família tem alguém que fez algo que não é bem visto pela sociedade. Ex-maridos, ex-parceiros, gente, todos eles pertencem. Pertencer não significa que precisa conviver. Ninguém está falando que precisa conviver. Precisa ser respeitado. É só isso. Você quer ver um filho dar trabalho quando a mulher não respeita a primeira esposa do marido. Esse filho fica ligado à memória dessa ex-mulher e acaba criando conflitos ali entre o casal. Então, é só respeitar, tá? Não precisa conviver. É uma diferença importante. E aí, então, 2 casos para contar. Uma vez recebi uma moça falando que não aguentava mais a ex do marido, ela era escandalosa, ela era barraqueira e ela não aguentava mais. E aí eu disse a ela, primeiro, você não precisa aguentá-lo. Agora, se ela fosse uma pessoa maravilhosa, se ela fosse uma pessoa centrada e educada, o seu marido não tinha separado dela. Então, só por isso, ela já é uma pessoa importante na sua vida. Foi justamente essas características que fizeram o seu marido ficar com você e não com ela. Daí vem o respeito. Eu deixo a pessoa ser do jeito que ela quer ser. E essa pessoa para de incomodar porque ela é vista e é respeitada. Só um exemplo. O segundo exemplo de uma moça que veio, estava com problemas no trabalho. Tinha um colega de trabalho que estava deixando ela desconfortável. Ela era casada, o cara casado também. Ela foi constelar. E sabe quem apareceu na constelação? O primeiro marido da mãe. A mãe foi casada e quando os primeiros filhos dela, né, os 2 filhos dela tinham menos de 2 aninhos, esse marido faleceu. Rapidamente ela encontrou um outro companheiro que é o pai dessa cliente. Esse homem maravilhoso criou os 3 filhos como se fosse o pai deles mesmo. E eles tiveram netos e os netos não sabem nem que eles tinham um outro avô biológico. E foi isso que apareceu na constelação. A necessidade de incluir esse avô biológico. As crianças nem sabiam que tinham. Os filhos parece que sabiam, mas os netos não. E ela ficou muito brava comigo. Ela falou, mas não foi isso que eu vim constelar. Foi isso que apareceu. Vamos aguardar que o campo é sábio. E ela chegou em casa, foi conversar com a mãe, ela não sabia nem o nome, né, desse primeiro companheiro da mãe, que não é o pai dela. E aí a primeira coisa que ela me disse, Ana, o nome do primeiro companheiro da minha mãe é o nome do meu colega de trabalho que está me incomodando. Olha como as pessoas estão a serviço uma das outras. E aí eu disse, né? Então agora acalma o coração, peça a sua mãe para rezar uma missa para esse moço, né? E tudo vai ficar bem. Com 2 semanas, o colega de trabalho dela foi transferido. Então, foi um problema que estava acontecendo, mas que trouxe à luz algo que precisava ser recuperado. A terceira lei é a lei do equilíbrio. Essa também é maravilhosa, tá? Porque às vezes a gente dá mais do que a gente recebe. E aí isso causa um problema. Antes de qualquer coisa, eu vou falar com vocês. Eu tive uma empregada e ela era linda, maravilhosa, cuidava das meninas, cuidava da casa, uma energia maravilhosa. E o que que a gente foi fazer? O que que eu fui fazendo, né? Eu sou muito dada. Tinha qualquer coisinha, assim, que das meninas que ficava pequeno, eu dava. Algumas coisas minhas que eu não usava, eu dava. Isso antes de conhecer a constelação. De repente, aquela funcionária que para a gente já era parte da família, ela pede para sair. E para a gente entender o que aconteceu. Ela recebia tanto amor e tantas coisas materiais, além do salário que ela tinha,
que ela não conseguiu ficar. Eu fiquei em dívida com ela, porque ela achava, né, que ela não entregava para a gente tudo aquilo que ela recebia. Então, até o que a gente dá para outra pessoa, a gente tem que medir para a gente não criar esse desequilíbrio com a outra pessoa. Então, quem dá muito, a outra pessoa vai embora. Ela não dá conta, você cria uma dívida com ela. E aí eu vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente. Então, olha, uns dão e outros tomam, dependendo da hierarquia, lugar e função. Isso não vale para pais e filhos. Os pais sempre dão, os filhos sempre recebem. Aí essa hierarquia não muda, tá? No casal, se o meu companheiro fez algo bom para mim, eu faço algo bom para ele também. Se ele me desagradou um pouquinho, eu tenho que fazer alguma coisa também para ele perceber que eu fiquei desagradada. Quem não faz isso, a pessoa faz coisa ruim, 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 você continua aqui, cria um desequilíbrio também. Então, no mínimo, dizer, olha, você chegou atrasado, isso atrapalhou o meu compromisso. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio o tempo todo. Tem muitos pais que exigem que os filhos deem para ele as coisas, né? Dê atenção, dê coisa material, dê presença. Aí você também inverte todo o equilíbrio e gera aí um problema, uma dívida. Esse filho vai cada vez mais para longe, porque é pesado demais. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, ela não consegue me carregar. É sempre eu que dou para ela o tempo todo. E quando é que essa minha filha vai equilibrar isso? Quando ela puder dar isso ou para um filho ou para a sociedade em forma de trabalho. Então, a relação de pais e filhos é sempre de cima para baixo, tá bom? Ai, vou continuar. Se tiver alguma dúvida, a gente fala aqui de novo. Então, essas 3 leis, que são básicas, são simples, são naturais, mas elas são invisíveis também, né? Então, quando quebradas ou desrespeitadas, elas geram doenças, desequilíbrios, e isso afeta as pessoas em todas as áreas da vida, né? Através de uma sessão da constelação familiar, a gente descobre o seu lugar, né, dentro desse sistema familiar e quais as leis que estão sendo desrespeitadas ali, tá? E como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, na vida? É fácil, olha. Ai, ó, entre os irmãos, há sempre equilíbrio ou segue a hierarquia? Entre os irmãos tem equilíbrio, tá? Tem a hierarquia do mais velho para o mais novo, né? Então, o mais novo não pode tentar resolver alguma coisa do mais velho, por exemplo. O mais velho nasceu primeiro, ele tem mais experiência. Aí sim. Agora, de equilíbrio é igual também, porque todos ocupam a mesma função. Vou dar um exemplo para vocês. Quando meu avô ficou doente, ele tem 10 filhos, né? Incluindo a minha mãe. E aí foi uma confusão entre os filhos. Aí a minha mãe falou assim comigo: você tem que interferir. Falei, eu não, vocês são 10. Vocês vão decidir aí. Eu só entro em ação na hora que os 10 não tiver mais podendo decidir nada. Aí eu sou a neta mais velha. Aí eu ocupo o meu lugar. E aí o que aconteceu na minha família? A filha caçula tomou frente para fazer o inventário. Deu ruim. Ninguém respeitou nada que ela decidia. Os advogados que ela escolhia não tem força. O filho mais novo não tem força para fazer isso. Foi a hora que eu pedi, né, orientei a minha mãe a tomar frente e passar ela dizer para os irmãos, porque ela é a mais velha, o que devia ser feito ali naquele momento. Então, nós tiramos essa tia mais jovem, né? Imagina, mais jovem de 10, e minha mãe tomou a frente para que as coisas fossem solucionadas. Acho que ficou claro, né, Pri? Então, vamos lá. Respeitar a sua origem e a origem dos seus. E respeitar a origem é respeitar a origem. Cada um tem aqui uma história de nascimento, tem uma história de vida. As coisas não vão ser diferentes, né? A minha vida, por exemplo, minha mãe teve uma vida muito difícil, minha avó teve uma vida muito difícil. Eu não vou mudar essa história, mas eu posso fazer um pouquinho diferente se eu respeitar tudo que foi e do jeito que foi, sem julgar, né? É fácil julgar, mas nesse lugar eu não posso julgar. E olha que eu teria todo o direito de julgar, mas não vou entrar no detalhe, depois eu explico mais para vocês.
ocupar somente o seu lugar em cada sistema. Então, olha que legal. Na família da minha mãe, eu sou a neta mais velha, eu ocupo um lugar. Na família do meu pai, eu não sou a neta mais velha, eu estou ali misturada no meio, então eu ocupo outro lugar. Na família do meu esposo, e eu sou uma agregada, eu ocupo um outro lugar. Então, a gente tem que saber em quais lugares qual o nosso papel em cada sistema e o que cada sistema necessita da gente, senão a gente faz tudo errado. Se eu chegar na casa da minha sogra querendo mandar ali, vai dar ruim. Se eu chegar na casa do meu pai, da família do meu pai, querendo aparecer demais, também vai dar ruim. Mas na família da minha mãe eu já tenho esse espaço, eu já tenho esse respeito, esse lugar de neta mais velha. E aí o que eu faço? Então, só o lugar do neta mais velha que é bom? Não. É ótimo ficar entre as do meio lá na família do meu pai, porque eu descanso, eu tenho quem vai resolver para mim, eu tenho quem vai decidir para mim. Então, vai organizar uma festa? Eu vou só de convidada. Se é na família da minha mãe, eu tenho que tomar frente, por exemplo. Só para vocês entenderem. Responsabilizar-se somente pela parte que te cabe. Ana, o marido da minha tia, papapá. Gente, isso não tem nada a ver com esse sistema. Está ocupando o lugar à toa. Acalma seu coração. E aí eu vou falar das ordens da ajuda. Fluir com a vida sem exigências e sem resistências, né? Porque aí tudo que acontece, ou a gente exige, aquilo está pouco, eu preciso de mais, ou a gente resiste, eu não aceito, eu não quero desse jeito, não é aí que eu vou. Aí as coisas não saem do lugar. A pessoa que exige muito ainda, ela está querendo algo que não recebeu do pai e da mãe. E aí ela vai para a vida exigindo dos vendedores, das pessoas que atendem ela nos hospitais, dos professores. É algo que ela não recebeu lá da mãe e do pai. E quanto mais eu resisto na vida, mais a vida traz coisas para poder quebrar essa resistência. Eu, por exemplo, eu era muito resistente, muito controladora, eu achava que eu ia dar conta de tudo, né? Eu era um trator. E a vida foi lá e me pegou naquele lugar que era o mais frágil meu, que era no desejo da maternidade, onde eu tive 3 filhos não nascidos, onde eu passei pelo aborto 3 vezes. Foi nessa hora que toda a minha casca, tudo aquilo que eu carregava, toda aquela proteção que eu tinha da vida, caiu ali. Então, é isso que a vida faz. E eu preciso falar da ordem da ajuda, porque é o que pega todo mundo, tá? Muitas doenças têm acometido as pessoas que desejam fazer mais do que pode. Fora do nosso lugar, a gente mais atrapalha do que ajuda. E sentir dó de alguém é o pior sentimento que pode existir. É muito arrogante. Se a pessoa está vivendo aquilo, é porque ela tem força para superar aquilo. Quando eu tiro a oportunidade da pessoa experimentar aquilo que ela está vivendo, eu interfiro diretamente no karma dela. Em vez de eu achar que eu estou deixando ela mais forte, eu estou deixando ela mais fraca. E aí tem só as ordens da ajuda que eu não trouxe aqui, porque ia passar muito do nosso tempo, né? Mas o Bert ensina direitinho como que faz. Vou só deixar aqui algumas observações. Quem ajuda demais, tira a força de quem precisa caminhar com os próprios pés. Quem ajuda demais, se ocupa do problema do outro para não olhar para a própria dor. Quem ajuda demais, se emaranha no problema alheio. Quem ajuda demais, fica grande e também fica invisível. E quando precisa de ajuda, não acha ninguém para te ajudar. Quem ajuda demais, mais atrapalha do que ajuda. E eu gosto dessa imagenzinha, que está até ruinzinha, né, da internet, mas esse mocinho aqui de amarelo, olha, alguém ajudou ele tanto durante a vida que na hora de atravessar para chegar no céu, a cruzeta é pequena, ele não vai conseguir atravessar. Ana, como que a gente faz, então? Quando a pessoa está sofrendo, vou ficar só olhando sem fazer nada? Primeiro, você vai olhar para ela com respeito, ou seja, qual o problema que ela está atravessando, ela tem força e tem sabedoria para fazer aquilo. Segundo, você vai estar junto, você vai se disponibilizar até ela, mas você não vai fazer nada por ela, a não ser que ela peça. Então, a pessoa te pediu um prato de comida,
dá um prato de comida, não dá uma cesta básica. Ela não quer uma cesta básica. Ela quer comer naquela hora, ela quer um prato de comida. É isso que acontece. Às vezes a pessoa pede a gente uma opinião, a gente já vai lá e marca uma consulta para ela. Aí a gente interfere nas ordens da ajuda, né? Não observa o respeito pelo outro, o tempo do outro, às vezes o tempo do outro é diferente do nosso. Eu mesmo, né, com o meu trabalho, no início a gente sai com vontade de ajudar todo mundo. Quantas pessoas que sabem que eu faço isso há mais de 5 anos e só estão chegando agora? Precisou de um tempo para elas absorverem isso e estarem aqui presentes. Como que a gente pode fazer isso, então? Através dos cursos e workshops, e aí tem vários cursos, vários workshops. Eu tenho um só de luto, tem de liderança sistêmica, tem de mamãe de anjo, e tem vários, tem de bisavós, tem de dinheiro, tem vários. Nós temos uma comunidade de estudo que é as meninas que participaram do último curso Cuidar, e hoje eu estou dando um resuminho aí desse curso, bem resuminho mesmo, porque a gente aprofunda. Lá no Cuidar, a gente fala cuidar de mim, que é da minha família de origem, das dores que eu trago enquanto criança. Depois a gente vai para cuidar de nós, que é o relacionamento meu com o meu parceiro, ou com os meus parceiros, né? Porque às vezes a pessoa já casou, separou, casou de novo. E por último, cuidar deles. Filho, trabalho, dinheiro, saúde, imagem. Então, assim, é lindo e as meninas não... A gente criou uma egrégora tão grande e forte de amor que nós continuamos juntas e temos aulas aí semanais, quinzenais, para aprofundar tudo aquilo que a gente aprendeu lá no curso. Tem os atendimentos em grupo, que acontecem também, né, com essas mãos que cuidam. Tem os atendimentos individuais, e os atendimentos individuais também são lindos, são fortes, demora mais ou menos 2 horas, a gente usa um campo com os bonequinhos, e os bonequinhos mexem sozinho, e eles mostram para a gente o que está acontecendo no seu campo familiar. Uma das últimas constelações que eu fiz foi uma das mais bonitas, nossa, não sei nem falar. Então, depois, se alguém quiser, né, passar por essa experiência e ter mais informações, eu trago aqui para vocês. Tem os livros sistêmicos, eu tenho 5, um sobre adoção, um sobre o pai, sabe, a falta do pai, quando a mãe precisa criar o filho, você precisa viver sem essa figura do pai. Então é lindo, é uma maneira de incluir esse pai, porque esse pai faz muita falta. Tem uma frase no curso que é assim, a mãe gera um menino, mas somente o pai o transforma em homem. Então é lindo, principalmente para quem é mãe de menino. Então tem uma adoção, um sobre o pai, sobre o aborto, que eu perdi meu irmãozinho, sobre o grilume, que era o grilo que brilha, quando a gente se sente diferente das outras pessoas, a gente não se adequa e não encaixa em nenhum dos outros lugares. E o último, mais recente, eu estou cheia de borboleta aqui, são as 3 borboletas e o segredo da vida. A borboleta é um animalzinho que vive só 14 dias, e aí ela não tem tempo para perder. Você acha que a borboleta vai ficar muito exigente? Ela tem 14 dias para viver. Um livrinho lindo, serve tanto para crianças quanto para adultos também. Os atendimentos podem ser tanto online quanto presencial, muito mais que a distância física, a localização de onde a pessoa está, é a abertura que ela tem para receber isso que vem até ela. Então, já fiz constelações online maravilhosas, já fiz constelações presenciais, onde a pessoa ainda saiu resistente. O caso dessa moça aí, né, que eu falei com vocês, que achou que não tinha resolvido ali o problema dela. E aí é isso, né? Escolher uma forma de viver a vida, sabendo como e onde gastar a nossa energia. E para terminar, então, as 3 leis aqui. Eu sou igual a vocês, eu vejo vocês com muito amor e eu recebo todos vocês. Todos vocês fazem parte. Se você gostou, não deixe de compartilhar, não deixe de plantar essa sementinha, trazer luz, né, e alegria para essas pessoas que precisam e que ainda não conhecem a constelação.